Olá, você que está acompanhando o Ponto de Vista, sejam todos muito bem-vindos a mais um bloco do nosso programa. Muito obrigado por sua audiência, por sua companhia. Você que acompanha a gente no canal 180 da BrisaNet HDTV, está ligado com a gente também na Rádio Canudos FM em 106,7, na Campo Maior AM em 840, nas nossas plataformas digitais, sejam todos muito bem-vindos. Como você está percebendo, né? Jeito diferente hoje no programa, porque eu estou aqui ao lado do nosso amigo repórter Erivelton Barbosa, que vai me ajudar a conduzir uma entrevista muito especial nesta edição de hoje do nosso Ponto de Vista. Erivelton, muito bom dia, um prazer recebê-lo. Tudo bem? Com certeza, bom dia, um prazer retornar aqui ao Ponto de Vista e com certeza num momento muito importante, que é trazer um debate, discussões, os principais pontos dentro do contexto não só estadual, mas também a nível federal e receber aqui convidados tão especiais neste dia. Você sabe, meu amigo, que a gente sempre recebe muita gente aqui no nosso Sistema Maior de Comunicação e hoje nós temos a felicidade de receber o ex-deputado federal aqui do estado do Ceará, Capitão Wagner, e o deputado estadual, Sargento Reginaldo, estão aqui conosco no nosso estúdio e vão conceder essa entrevista para a gente. Muito bom dia, um prazer recebê-los aqui no programa e aqui no Sistema Maior de Comunicação. Tudo bem? Como é que vai as coisas, capitão? Tudo em paz. Saudar, Erivelton, saudar você, Listênis, saudar também toda a audiência, parabenizar o Sistema Maior pela ampliação. Cada vez que eu venho aqui em Xaramobi, eu vejo que o sistema se amplia, e não só em quantidade, mas também em qualidade. Saudar aqui o Sargento Reginaldo, nosso deputado estadual, e muito feliz em poder estar aqui no Sertão Central, discutir, logicamente, situações relacionadas ao Sertão Central, ao nosso árido, né? Árido Sertão Central aqui do estado de Ceará. O estado de Ceará, a nação, temos muitos assuntos aí do dia a dia, estamos aqui à disposição. Deputado, é um prazer recebê-lo. Tudo bem? Bom dia. Prazer meu, Listênio, Erivelton, saudação especial. Prazer estar aqui no Ponto de Vista, a gente poder se comunicar com essa região maravilhosa. Temos um carinho muito especial pela região, mas ainda se comunicar com o resto do estado, onde está recebendo o sinal, né? E a gente fica muito feliz com esses espaços de comunicação. O sertão cearense precisa de mais visibilidade, né? A notícia precisa estar chegando mais rápido e é um trabalho realmente fantástico que vocês estão fazendo. Parabéns pela iniciativa, que possa se ampliar cada vez mais e atingir cada vez mais o nosso público. A gente é que agradece. A primeira pergunta é: a que devemos a visita de vocês aqui no Sertão Central? O que os dois estão fazendo? Qual a agenda nesses dias por aqui? A gente iniciou uma série de atividades pelo interior. A gente tem aí a previsão de um concurso para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Civil. E eu, além de político e policial, sou professor, tudo no P, né? Político, policial e professor. E a gente está aqui na região. Ontem a gente esteve em Quixadá, hoje a gente está aqui em Xaramubim, conversando aí com o pessoal, com a juventude que quer ingressar na Polícia Militar. O Reginaldo dando orientações em relação à preparação física para o concurso, em relação a outras situações. E a gente lá na sala de aula também, podendo dar uma orientação e ajudando esses candidatos de forma gratuita a poder ingressar nessas corporações que a gente ama tanto. Além disso, logicamente, visitando os amigos da região, conversando com a imprensa, conversando com as pessoas sobre a situação da segurança, que nos preocupa muito, né? Eu milito na política há cerca de 15 anos e, infelizmente, a gente não tem muita coisa a comemorar em termos de avanço na área da segurança pública. E o problema tem se agravado a ponto de afetar também a nossa economia. Eu tive em Caridade esses dias e alguns provedores de internet já estão demitindo funcionários. Alguns funcionários estão pedindo demissão por conta de ameaças. Temos situações relacionadas a Fortaleza, a Caucaia, e a gente teme que esse problema se agrave e se alastre pelo interior porque, repito, além de afetar a segurança das pessoas, afeta a economia também, se fortalecendo o crime organizado por conta da exigência de recursos dessas empresas que muitas vezes se sujeitam a pagar por conta de não confiarem aí no Estado no sentido de ter a segurança de realizar suas atividades. Essa semana a gente recebeu informação de que 5 provedores de internet fecharam as portas lá em Fortaleza, em Caucaia, porque não aceitam dar dinheiro para a facção. O cidadão de bem não quer ter relação nenhuma com a facção. Então é temerária a situação. A gente ontem recebeu notícia chegando em Quixadá, um jovem, um menino de 13 anos, autista, morto lá no Cristo Redentor com 10 tiros na cara. Antes de ontem, uma senhora de 66 anos, executada também porque encontrou uma arma na rua e fez o que qualquer cidadão de bem faz. O que você faz quando você encontra uma coisa errada? Chama a polícia e pede a polícia para resolver. Tá aqui a arma, foi entregue à polícia. Por conta disso, essa idosa de 66 anos foi também executada. E cada dia acontece um crime mais cruel no nosso estado, que Xaramubim passou aí por dias de luto
muito intenso por conta do caso da Natane, que não precisa aqui eu dizer o que aconteceu, todo mundo sabe. Né? Então a gente lamenta que a violência tenha chegado ao ponto que chegou aqui no estado de Ceará. Edivaldo Barbosa. Ok, já que o capitão trouxe aí o primeiro passo da entrevista em relação ao posicionamento dele, chegar aqui no Sargento Reginaldo, que é deputado estadual, além de legislador, é um fiscal da lei, e diante de toda essa situação abordada inicialmente pelo capitão Wagner, o Estado tem feito concursos tanto para a área da Polícia Militar, para a área da Polícia Civil, tem investido em equipamentos. Lá na Assembleia, vocês acompanham os investimentos. Aonde é que está realmente o problema? Se investe, se capacita, se contrata mais homens, se fortalece com equipamentos e as situações ainda estão acontecendo e muitas vezes até se agravando. Excelente pergunta, Erivelto. E é preciso, inclusive, dar um destaque especial para esse tema. Se você pegar do governo Cid Gomes até aqui, poderia-se dizer que, na verdade, é o período da história do Ceará de maior gasto público com contratação de efetivo, com compras de viatura, de armamento e etc. 8 anos Cid Gomes, 8 anos Camilo Santana, ampliação de efetivo, veio o policiamento do raio, chegando no interior do estado, enfim. O que é que está faltando para isso dar resultado efetivo? Se você tem uma tropa preparada, se você tem viatura, se você tem armamento, onde está o erro? Eu vou citar o caso aqui de Quixeramobim. Nós acabamos de ir visitar a delegacia de polícia da Delegacia de Polícia Civil de Quixeramobim num sábado, fechada. Ou seja, nesses anos todos a estratégia foi a mesma. O maior investimento é sempre na Polícia Militar, onde se sobrecarrega a responsabilidade de todo o problema da segurança pública, mas ela não pode resolver sozinha. E a Polícia Civil foi sempre escanteada. Qual é o problema do Ceará hoje? Crime organizado. Como é que se combate crime organizado? Com inteligência, com tecnologia. Capitão Wagner vem discutindo já há bastante tempo, por exemplo, o reconhecimento facial, o vídeo monitoramento no estado do Ceará. Isso já tem anos. Foi proposta de governo do Capitão Wagner. Ninguém quis ouvir. Cheguei na Assembleia, apresentei o projeto. Não foi sequer discutido. Esse ano, por conta da guerra entre torcidas, o governador sinaliza o primeiro ensaio desse programa no Castelão. Mas nós tivemos 2 homicídios graves dentro do Instituto Dr. José Frota, onde o camarada entrou livremente armado, decapitou um servidor, um trabalhador, e o outro foi matar o seu inimigo de facção. Então, o problema está hoje muito mais em estratégia, está hoje em decisão, em coragem de fazer o que precisa ser feito. O governador do estado de Ceará precisa chamar o Poder Judiciário, o Ministério Público, para que a Polícia Militar e a Polícia Civil do estado de Ceará, que tem competência para realizar, sabem fazer. Se tiverem apoio, se tiverem suporte, a Polícia Militar conseguiu chegar nos criminosos de Natane. Mas olha, percebam, câmeras particulares ajudaram a chegar no criminoso. Se nós pegarmos agora o Carnaval de São Paulo deu uma lição para o Brasil com o reconhecimento facial e a polícia tirando de dentro do bloco foragidos da justiça, colocando esse pessoal atrás das grades. Então a gente precisa entender que o discurso de que o problema é nacional, que o governo tenta às vezes emplacar para se justificar, ele não cola quando você vê experiências como São Paulo, como Goiás, Santa Catarina, onde o crime organizado está sendo combatido e os índices estão diminuindo. Ao contrário do Ceará, que lamentavelmente continua batendo recorde de homicídios. Só para contribuir, viu, Erivelto, é importante frisar, porque o pessoal pode dizer, não, eles são oposição, só vão criticar o governo. O governo, quando quis resolver o problema dos presídios, você lembra que houve uma época que aqui nos presídios do Ceará todo mundo tinha celular, todo mundo filmava o que estava acontecendo, comandava o crime lá de dentro dos presídios. A partir dessa liberdade foi dada aos presos. Quando o governo quis resolver o problema, chamou um cara, o Mauro Albuquerque, né, que eu conheci lá no Rio Grande do Norte, fez um grande trabalho lá, e deu ao Mauro Albuquerque a autonomia para que ele fizesse o que fosse necessário para colocar os presídios em ordem. Ele desagradou muito os criminosos, principalmente no interior. O criminoso que cometia um crime aqui em Quixeramobim, que ficava ali numa cadeiazinha pública, pertinho de casa, ele não fica mais. Se ele cometer um crime agora, ele tem que ir para um presídio
lá na região metropolitana de Fortaleza, ou tem que ir para Juazeiro, ou tem que ir para Sobral. Então, o Mauro, com autonomia, desagradando a muita gente, colocou os presídios em ordem. Eu dizia, olha, vão resolver dentro dos presídios, mas para resolver nas ruas tem que fazer a mesma coisa. Chamar um secretário e dar ao secretário a autonomia e a polícia poder trabalhar livremente. Eu tive com o Reginaldo lá em Goiás, conversando com o governador Caiado, e estivemos com o secretário de Segurança. O secretário de Segurança de Goiás, conhecendo a terra, nos disse: rapaz, o governador me convidou para assumir aqui a secretaria, e eu muito empolgado vim. Aí a primeira operação policial, o pessoal tirou foto, mandou para mim, eu mando para o governador. Aí o governador abriu a foto, me ligou e disse: que foto é essa? É a foto de uma operação, governador, que eu mandei fazer. E o que você está fazendo que você não está lá na foto, não está na operação? O secretário disse: nunca mais eu mandei uma foto para o governador que eu não tivesse na operação. Até porque quando eu mando a informação, ele próprio, o governador, se for um local que ele estiver perto, ele vai lá para apoiar os policiais, para dizer que vai dar aos policiais todo o amparo jurídico, para dizer para os policiais que eles vão ter uma carreira promissora. Então, o que falta aqui no estado de Ceará é a gente dar ao secretário e aos policiais o que foi dado ao Mauro Albuquerque. Eu podia dizer, não, eu podia citar o exemplo de São Paulo, que é um exemplo muito bacana, o de Goiás, o de Santa Catarina. Estou citando um exemplo aqui. Autonomia. Quando o Estado quer, ele faz. O Reginaldo falou uma coisa. Seria autonomia ou... Autonomia para o policial trabalhar. O Reginaldo falou uma coisa, Arivelto, que eu nunca mais esqueci. Ele, no discurso lá na Assembleia, ele diz: olha, quando é que um grande exército, um exército numeroso, perde a guerra para um exército menor? Quando o comandante do grande exército é fraco. A gente tem hoje um governador que, se quisesse usar a força do Estado, ele usaria. A polícia tem um efetivo muito maior, tem armamento maior, tem condição plena de enfrentar o crime organizado. Só que o crime está avançando. O crime está avançando. Eu tive em Caridade com o Reginaldo, e o sargento me contou: capitão, eu comecei a trabalhar aqui, começou a desagradar as facções. O cabo da facção vai lá e fala com um político local, que entra em contato com o governo, o sargento foi transferido lá de Caridade, porque estava desagradando a facção. Doutora Socorro França. Eu sou fã da doutora Socorro França, controladora geral de disciplina. Ela me contou: Wagner, eu estava aqui na controladoria e escutei um escândalo lá embaixo, desci as escadas, tinha uma mulher fazendo o maior barraco, dizendo que a polícia tinha agredido o filho dela, que o filho dela era um cidadão de bem. Quando eu desço para ver, eu conhecia a dita cuja, traficante. Ela olha para mim, tomou um susto. Doutora Socorro, é a senhora que está aqui? Sou eu, fulana, que estou aqui. Não vem com essa conversa mole, não, que você não é cidadã de bem, não, para estar aqui com conversa, denunciar policial sem prova. Se você tiver prova de que o policial fez alguma coisa errada, traga que eu tomo providência. Agora, só essa sua conversa mole, eu não como esse H. A conversa de qualquer bandido, a fala de qualquer bandido vale mais do que a de um bom policial. Então, há uma inversão de valores que precisa ser corrigida. O Reginaldo falou da questão tecnológica. Desde 2016 que eu defendo que a gente tenha câmeras espalhadas pelas ruas com leitor facial, que tem lá em São Paulo, o que tem em São Bernardo do Campo, o que tem em Diadema, o que tem em Niterói, o que tem no Rio de Janeiro. Esse sistema está se espalhando pelo Brasil e o Ceará está andando para trás. O Ceará está aparecendo na seleção brasileira naquele 7-1 contra a Alemanha. Está querendo reagir, mas já está ficando para trás. Quando a gente vê a instalação das câmeras no Castelão, a gente tem até uma esperança que a coisa vai fluir. Por que instalaram câmeras com leitor facial no Castelão, mas não colocaram no setor das torcidas organizadas? Alguém pode explicar? Será que nas torcidas organizadas só tem cidadão e os bandidos estão nos outros setores do Castelão? Eu me senti até discriminado, porque quando eu vou para o Castelão, eu não vou para o setor das torcidas organizadas, não. Eu vou ali para geral, lá embaixo, eu vou para qualquer outro. Então, para mim, vai ter câmera facial. E para a torcida organizada não tem porquê. Então, tem alguma coisa de distorcido nas ações do governo, que faz muito marketing em cima das coisas, efetuou uma prisão lá no Clássico Rei, e depois foram verificar, a prisão foi até equivocada, o rapaz nem tinha mandado de prisão. Então, para se fazer as coisas, tem que se fazer com planejamento. Tudo que você faz apressado, só para dar resposta à sociedade, é mal feito. Foi o que eles fizeram lá na Castelão. Então, a gente espera que o governo avance no uso da tecnologia e dê aos policiais condições de trabalho. Se o policial fizer coisa errada, se o policial está protegendo traficante, está protegendo facção, esse policial não tem que ser só expulso, não. Ele tem que ser expulso e tem que ser preso, porque ele está cometendo um crime. Nós não defendemos bandidos fardados. Esses aí não são policiais, não. Esse aí tem que ser punido com o rigor da lei. Agora, se o policial está desagradando a facção,
está incomodando o crime organizado, esse policial tem que ser promovido, tem que ser elogiado, tem que ser homenageado. E não é o que acontece aqui no Ceará, infelizmente. Alexandre, concluindo essa parte de segurança pública, que o tema está sendo debatido, o deputado Sargento Reginaldo falava aí da questão da delegacia. Eu deixo a pergunta para ambos. O interior do estado tem uma indagação. Eu acredito que é o momento de explicar. Houve a nucleação das delegacias, na época das regionais, e os 190, que todo cidadão tem um conhecimento que está acontecendo um problema na rua, liga o 190. Por que tirado no interior do estado? Hoje, qualquer ocorrência, você liga o 190, cai na capital cearense, o policial recebe a gente muito bem, diga-se de passagem, tem que ser muito real. De lá, quando você relata a região que você está, passa para o Agilce Ops. Outro colega de vocês, e policial militar, também nos recebe muito bem. E no caso da Natane, que nós estávamos aqui buscando informações reais, aí tem que passar para o comando da segurança pública. Que gargalo é esse de ter tirado o direito do cidadão comum, da imprensa do interior, chegar até a oportunidade de ligar para o 190 na sua cidade, fazer a solicitação, ter um diálogo com o policial? O que é que isso chegou para vocês? O senhor falou de um exemplo muito bom, que foi a questão dos presídios, na época, tirar do interior, levar para a capital ou para Juazeiro, e o 190 entrou no mesmo embalo? Deixa eu só dar uma introduzida, porque eu sou da área de telecomunicações também. Inclusive, olha como o Estado é inteligente. Na época que eu estava na ativa, o Estado me mandou ir para o Rio de Janeiro fazer um curso na área de telecomunicações. Quando eu voltei, eu pensei o quê? Vou trabalhar onde? CIOPS. O Estado gastou, na época, comigo, gastou uns 40 mil reais para ir fazer esse curso no Rio de Janeiro, na Escola de Comunicações do Exército. No dia que eu chego aqui, eu me apresento no Comando Geral. Comandante, onde é que eu vou trabalhar? Meu filho, vá para um quartelzinho lá no Antônio Bezerra Juan. Eu não vou trabalhar, né, com comunicação. Não, rapaz, precisa. Comandante, o Estado gastou 40 mil reais para eu me preparar para isso aqui. Então o Estado gasta muito mal em termos de comunicação. Tem policial que diz assim, capitão, eu comemoro quando o rádio da comunicação, o rádio da viatura está funcionando. Porque não funciona. Os policiais hoje, para se comunicar, eles pegam o celular próprio e ligam para o outro. Essa é a situação. Ainda no finalzinho do governo Cid, eu era deputado estadual e eu denunciei, contrataram uma empresa de comunicação com um valor absurdo. A gente estava migrando de um sistema analógico para um sistema digital, só que não prepararam o Estado para custear a manutenção desses equipamentos digitais. A polícia, desde o final da gestão do governo Cid Gomes, não tem uma comunicação que funcione. E agora se agravou com esse problema, porque o problema era entre os policiais que não conseguiam conversar durante a ocorrência. Agora o cidadão não consegue ter acesso à polícia diretamente. Você, aqui em Xaramombim, ligar para Fortaleza para transferir para outra até chegar. Isso atrapalha a investigação, atrapalha a agilidade daquele atendimento imediato, porque se você liga, está numa situação de emergência, tem um assalto aqui a banco, aí tu liga para Fortaleza para transferir para outra, até chegar na polícia local, os cabos já têm ido embora. Então é uma lógica que não funciona e não precisa ser especialista em comunicação como eu sou, ou especialista em segurança pública para ver que está errado. Qualquer cidadão que tem um mínimo de entendimento vê que está completamente equivocado esse sistema. A nossa segurança pública, lamentavelmente, apesar de tantos avanços... Qual a explicação que chegou em relação a isso lá para vocês na Assembleia? Isso nem chega. O problema, às vezes, é a falta, a descontinuidade de alguns serviços, porque isso é competência de executivo. Nem tudo passa pela Assembleia. Então, deixou de ter... Quer dizer que sequer vocês foram comunicados que isso hoje... Mas não houve uma reestruturação nós temos... na Secretaria de Segurança Pública que foi aprovada na Assembleia? Aí a isso reforma administrativa. Reforma administrativa. Mas não estava em curso essa reforma administrativa. Por exemplo, nós temos Centro Integrado de Operação em Sobral, nós temos Centro Integrado de Operação em Juazeiro, certo? Uma cidade como... A região central já era para ter um centro de operações. Mas vamos lá, que a infraestrutura física seja complexa, demande mais material humano e tecnológico. Hoje, se você ligar de qualquer lugar do Brasil para um 0800 de um serviço que atende o país inteiro, não vai ter aquela central em todo lugar, não. Ele atende de forma nacional e ele vai repassar localmente a sua demanda para a região. Existe tecnologia para isso? Sim.
Mas, lamentavelmente, a gente fica no tempo na Idade da Pedra. Você vai ligar de Quixadá para Fortaleza, a comunicação voltar até aqui, nós estamos falando de um serviço de urgência e emergência, que é a segurança pública. Então, esse delay, vamos dizer assim, essa demora, essa perda de tempo, num caso como o Natane, num caso de uma vítima de um acidente automobilístico que precisa chegar à viatura do bombeiro, quanto mais rápido esse atendimento, melhor. Então, imagine que você está ligando para Fortaleza e essa notícia de um acidente, um ônibus capotou, 30 pessoas presas nas ferragens, até chegar a notícia para o quartel de Corpo Bombeiro de Quixeramobim. É óbvio, essa denúncia ela é importantíssima. Agora, o Estado patina, a gente precisa aprofundar esses debates com seriedade, chamando a sociedade civil, chamando os meios de comunicação, para que a gente possa realmente avançar nessa discussão. Fica muito em torno do prende bandido, solta bandido, criminoso isso. Vamos discutir a segurança pública de forma macro. A gente vai botar mais um concurso. Daqui a pouco você vai estar dizendo o resultado não chegou, por que não chegou? Enfim, aí a gente vai voltar para o velho. Fica girando em torno, num ciclo vicioso. Há quanto tempo a gente vem falando da importância de avançar no investimento em inteligência policial, na Polícia Civil? Não é desmerecendo o trabalho da Polícia Militar. A Polícia Militar está sobrecarregada. A Polícia Militar, nós vimos agora o ministro da Justiça dizendo que a polícia prende muito, mas prende mal. Sabe onde é que está o problema disso? Na hora que o policial militar faz a ocorrência ostensiva, ele precisa de uma retaguarda da Polícia Civil para investigar, ele precisa de uma perícia forense à altura para constituir as provas necessárias para que, quando chegue no Ministério Público e no Poder Judiciário, isso não se torne essa prisão, não tem fundamentação, vou colocar em liberdade novamente. Isso tudo está dentro do contexto que você está falando. A gente investir em tecnologia para que a comunicação fique mais fácil, para que o trabalho policial ele esteja totalmente integrado e a gente consiga manter esse criminoso atrás das grades. Porque a Polícia Militar ela está fazendo prisão todo dia, toda hora. Mas ela precisa que alguém atenda à demanda que ela tá realmente colocando ali para o Poder Judiciário, para a Polícia Investigativa. Enfim, eu vou levar essa demanda sua da questão da comunicação do interior, né? A gente precisa discutir isso também na Assembleia, é importante que isso chegue para a gente poder cobrar providências do governo do Estado. Só um exemplo bem rápido aqui para a gente poder ilustrar. Eu estava assistindo esses dias um vídeo de um indivíduo numa rua de São Paulo, ele passa numa faixa de pedestre, assim que ele passa a câmera foca no rosto dele, automaticamente ela faz a leitura facial, identifica fulano de tal, dos Anzóis Pereiras, que matou uma mulher há 30 anos atrás, foi condenado e nunca foi preso. Em cerca de 50 segundos, eles acionam a viatura que está mais próxima do indivíduo, a viatura faz a perseguição, o cara é preso, hoje está no presídio. Aí eu lhe digo, precisou de quantos homens a mais para realizar a prisão desse cara? Precisou de inteligência, de tecnologia e de liberdade para a Guarda Municipal de São Paulo efetuar a prisão. Há quanto tempo a gente luta para que a Guarda Municipal seja considerada uma instituição de segurança pública, possa portar uma arma de fogo, possa ter treinamento. Eu, quando fui deputado federal, destinei recursos para comprar 10 viaturas para guardas municipais das cidades mais violentas do estado de Ceará. Então, quando a gente defende que a Guarda Municipal possa atuar como agente de segurança pública, eu não estou pensando de forma corporativa, não. Tem muitos deputados que são militares lá em Brasília brigando contra a Guarda Municipal exercer essa atividade. Na minha opinião, quanto mais órgãos de segurança tiverem autonomia para trabalhar, melhor é para a segurança pública. É a história da reserva de mercado. É o delegado que não quer que o policial militar desempenhe certa atividade que vai entrar na esfera dele. É igual a história do oftalmologista e do optometrista. Não vou deixar esse cara entrar aqui na minha atividade. Então a gente tem que ter a consciência que, para o bem comum, quanto mais profissionais de segurança estiverem atuando, estiverem fazendo policiamento ostensivo, a investigação, melhor é para a segurança pública. Quem está lá na ponta não quer saber se foi a Polícia Penal, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Civil ou a Guarda Municipal que efetuou a prisão. Não, ele quer resposta. E, de preferência, evitando que o crime aconteça. Porque quando a gente sabe que a cidade está vídeo monitorada, você acha que aqueles 3 bandidos que mataram a Natane,
sabendo que a cidade era toda monitorada e que facilmente eles seriam identificados. Eles teriam cometido aquele delito? Provavelmente não. Ou eles iam procurar um outro local que não tivesse a câmera e dizer, rapaz, não dá pra gente não. Então, é a lei do mercado, a demanda e a oferta. Se não dá para trabalhar no área, o cabo vai para outro. Então, na hora que você vê que é difícil cometer aquele delito, por que tem se tornado menos frequente os assaltos a banco e aquele velho cangaço que estava tomando de conta aqui do Nordeste? Porque se investiu em tecnologia, hoje é muito mais fácil identificar um veículo que está circulando nas vias, fica mais difícil o cabo fugir. Então, a tecnologia é extremamente importante, mas o governo tem que querer usar a tecnologia no que ela pode oferecer de informação. Se ficar com muito mimimi, como a gente vê, aí aqui a gente vai entrar no debate ideológico. O pessoal da esquerda diz, não, mas é o uso da imagem das pessoas, ninguém pode estar usando a imagem das pessoas. Eu tive uma discussão com vários defensores públicos por conta da situação da Natânia, porque eu repudiei os defensores, não sei nem o nome, não sei nem quem são, os defensores que pediram a liberdade daqueles 3 monstros. Um dos critérios para a justiça decretar a liberdade de uma pessoa que foi presa é que essa pessoa vai voltar à sociedade e não vai oferecer risco para a sociedade. Eu tenho uma filha de 22 anos. Imaginar que minha filha está na rua com aqueles 3 monstros na rua é um risco enorme. Graças a Deus o juiz teve o bom senso de negar. Aí alguém pode dizer, não, mas é obrigação da Defensoria Pública fazer a defesa do indivíduo. É, o papel do defensor é defender, ele recebe para isso. Mas não é papel do defensor pedir a liberdade de um bandido perigoso, monstro que fez o que fez com a Natânia. Ele pode fazer a defesa, é o papel dele, mas pedir liberdade nesse caso específico não era o papel dos defensores. Para a gente arrematar esse assunto de segurança pública, o mundo mudou, tudo mudou e, lamentavelmente, até o crime muda também, né? Hoje a gente vê, infelizmente, essas facções entrando cada vez mais em situações que a gente jamais imaginava. Por exemplo, na política, por exemplo, na internet. Não é só mais a droga, né? Outras situações, entrando cada vez mais na vida das cidades, na vida das pessoas, na vida das ruas, dos bairros, e fica cada vez mais difícil. Hoje se discute PEC de segurança, o governo, como já foi falado aqui, dos investimentos, houve também a situação das metas, dos policiais para melhorar, e a gente não vê essa resposta com tanta rapidez. Como é que se freia esse avanço das facções sobre a vida do cidadão, sobre a vida das cidades e, sobretudo, sobre o Ceará, né? A gente tem visto situações que deixam a gente muito preocupado. Essa da internet, então, é possível, a gente não pode ter internet sossegado e as pessoas não podem trabalhar sossegadamente. Como é que resolve isso? Como é que equaciona isso para a gente fechar o assunto de segurança? A gente precisa mudar o conceito, né, de como realmente o Brasil quer tratar a questão da criminalidade. Hoje, por incrível que pareça, o governador do estado de Ceará tem feito publicamente críticas nacionais à forma como o PT lida com o problema da segurança pública. Não dá para continuar vitimizando o criminoso em detrimento do cidadão trabalhador que está na rua sujeito ao que o capitão disse, eu tenho uma filha, e a justiça está colocando, com qualquer mínima interpretação da lei, criminosos em liberdade. Nós precisamos rever esse conceito, precisamos de políticas duras, enérgicas. É claro que o problema da segurança pública, ele é um problema complexo. Ele não é só um problema de polícia. A gente está vindo de uma instituição agora, aqui em Quixeramobim, que faz um trabalho social, e a gente estava conversando sobre isso. Eu preciso romper o ciclo. Para romper o ciclo, eu preciso agir no social também. Eu preciso chegar na criança e no adolescente antes do criminoso que está recrutando ele para o crime, tá? Mas não dá para chegar nele só com esse assistencialismo barato que mantém as pessoas na miséria. Há quantos anos nós estamos nessa política assistencialista? Vamos acabar com a fome, vamos acabar com isso, e bolsa para isso, e bolsa para aquilo, e tu não potencializar o cidadão de que ele é capaz de assumir os rumos da sua própria vida. Então a gente estava discutindo, nós tínhamos visto propostas que em 6 meses você consegue capacitar um adolescente para entrar no mercado de trabalho tecnológico. Em 6 meses. Hoje, se você chegar numa cidade de interior oferecendo curso de carpintaria, de marcenaria, etc., talvez o nível de interesse seja baixíssimo, quase zero. Mas abra para essa garotada
formação e capacitação na área tecnológica, para você ver o tamanho do interesse dessa garotada. Então a gente precisa avançar com duas frentes. Primeiro, endurecer as penas. O Brasil virou um paraíso para o criminoso. Tu é condenado a 14 anos, por exemplo, por um crime de estupro. E tu não vai ficar 7 anos na cadeia. A progressão de regime no Brasil, ela é vergonhosa. Ela é vergonhosa. O policial prende o criminoso hoje, a audiência de custódia amanhã, em 24 horas ele está na rua de novo. A tornozeleira eletrônica é um programa, infelizmente, fracassado. Os criminosos continuam agindo com tornozeleira livremente, e aí a todo dia os casos estão espalhados. Então, é necessário que o Poder Judiciário, que o Poder Legislativo, o Congresso Nacional e o Poder Executivo, eles absorvam essa demanda da sociedade brasileira. Não dá mais. A população está completamente refém disso e o Brasil está caminhando, se não tomar uma atitude urgente. Pode anotar o que eu estou lhe dizendo. O Brasil está caminhando para virar um narco-estado. O que é o narco-estado? Eles não estão mais preocupados só de vender drogas. Eles estão entrando no mercado de tecnologia, eles estão vendendo internet, eles estão vendendo gás, eles estão entrando na política, eles estão entrando no judiciário e daí a pouco eles vão ter o domínio absoluto. E a população não vai ter mais a quem recorrer. Isso aconteceu no México, aconteceu na Colômbia, aconteceu em El Salvador. Como se resolveu em El Salvador? Um presidente da República que chegou e disse: acabou. Acabou e vai ficar atrás das grades. Todo mundo que cometer qualquer delito, o cara vai saber qual é o futuro dele. Tá? Então a gente precisa entender que esse debate ele precisa ganhar corpo também na população, porque na hora que eu escolho um político que ele conspira favoravelmente a esse sentimento extremamente humanitário com o criminoso e sem nenhuma preocupação com a vítima, eu desafio vocês, eu vou dar a palavra para o capitão, desafio aqui, vocês são da região, procurem a família da Natane e vejam que apoio e assistência a família da Natane está recebendo nesse momento, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, do Estado cearense. Procurem. Agora, você vai ter toda uma estrutura de apoio para o criminoso que está na mão do Estado quando ele é preso. Então, o preso hoje, ele tem muito mais assistência do que a família da vítima. Isso eu digo sem nenhuma cerimônia, porque a gente conhece o sistema penitenciário de dentro. E a gente sabe o quanto as famílias vítimas de qualquer crime, uma viúva, um policial é morto, um policial é assassinado. A viúva chega a passar quase 1 ano, nós acompanhamos agora um caso. 1 ano para receber a pensão dela, que é direito. Eu não estou falando nem de assistência psicológica, do cuidado com o filho do policial que ficou órfão. Eu estou falando da viúva receber o dinheiro que ela tem direito. 1 ano esperando. Não aparece ninguém para visitar, a não ser os representantes da categoria. Então, é uma política complexa, mas que a gente precisa encarar isso com realidade. A gente tem que parar de estar mais preocupado com quem comete um crime do que com aquele que está se esforçando para ter uma vida digna dentro desse país. Só para exemplificar o que o Reginaldo falou, vamos trazer para exemplos práticos. A gente teve o SANA recentemente acontecendo lá no Centro de Eventos em Fortaleza. O que o Estado do Ceará fez? O Estado do Ceará pegou 4 bandidos presos e deu a eles a oportunidade de sair do presídio para ir para o SANA. O que é o SANA? É um evento que junta milhares de jovens, centenas de milhares de jovens se juntam lá no SANA. Quem eram os 4 bandidos? Um estuprador de vulnerável. Olha só, o cara estuprou uma criança, estava preso. O Estado diz: meu filho, eu quero lhe ressocializar. Bora lá pro SANA. Eu vou garantir a escolta, vou pagar policiais penais para lhe acompanhar lá no SANA. Eu vou pagar a sua entrada, você não vai precisar pagar a entrada. E eu pergunto, que lógica de ressocialização é essa? Botar um estuprador de crianças no meio de um bocado de jovem. Eu não entendo que lógica é essa. Vem o governo federal com uma nova política chamada pena justa. O que é a pena justa? Olha o absurdo. O Lewandowski quis criar cota no concurso público, o cara que está no presídio, entrar no cargo público. Hoje eu vou dar aula preparatória para uma galera meninada que está se esforçando, estudando para entrar no bombeiro, na polícia militar. Aí o Lewandowski está dizendo: não, vamos separar uma cota para esses bandidos saírem do presídio para ocupar um cargo público. Eu queria entender o que passa na cabeça dessas mentes brilhantes para inventar
esse tipo de coisa. Não dá mais. Durante muito tempo, eu tenho 46 anos de idade, eu sou professor, durante muito tempo disseram, vamos investir em educação, construir mais escola e menos presídio. Uma coisa está intimamente ligada à outra. A gente tem que investir em educação? Tem. Mas temos que ter uma repressão eficiente. Porque se o jovem vê que lá na periferia, quem está tendo sucesso, quem está ganhando dinheiro, quem está andando de Hilux com cordão de ouro no pescoço, com um iPhone no bolso, é o cara da facção, ele vai querer ser membro da facção. Agora, se ele vê lá na comunidade a meninada entrando na capacitação tecnológica, ganhando dinheiro com tecnologia e crescendo, aí ele vai querer trabalhar com tecnologia. O Alistair falou da questão dos provedores, eu encerro minha fala agora. Eu comecei minha atividade policial lá em Jaguaribe. E a companhia que eu trabalhava cobria Pereiro, a cidade onde foi criada a BrisaNet. A BrisaNet era um provedor pequeno de interior, como milhares que a gente tem aqui no estado do Ceará, que estava nascendo naquele momento, que levava a internet, Reginaldo, para os rincões onde as grandes empresas não queriam levar. E por que a BrisaNet cresceu? Porque ela teve liberdade para trabalhar no Hererê, em Pereiro, em Limoeiro, e começou a crescer e se tornou a grande empresa que é a BrisaNet hoje. Se a BrisaNet fosse criada hoje, ela nunca chegaria no patamar que ela está hoje. Por quê? Porque os donos resolveram que não iam se aliar ao crime. É tanto que estão queimando o carro da BrisaNet, que estão atacando os escritórios da BrisaNet. A gente viu essa semana uma mulher trabalhadora, funcionária de um provedor, lá em Caucaia, ser trancada na sala que ela trabalha com vários outros funcionários, e os bandidos da facção disseram, tira a roupa. Ela, tira a roupa. Despiram a mulher, que ficou completamente nua, queimaram a farda dela e simplesmente constrangeram a funcionária. Cadê esse povo dos direitos humanos que não abre a boca? Cadê as deputadas que dizem que são defensoras das mulheres? Eu fico me perguntando onde é que está esse povo. No discurso, na época da campanha, são os defensores da causa LGBTQIA+, são os defensores das mulheres, mas na prática não abrem a boca. Está aí uma idosa, 66 anos, foi morta. Cadê as mulheres da política? Fora a Daiane, eu não vi outra mulher abrir a boca para falar dessa situação. Então, a gente precisa entender que esse discurso ideológico da esquerda, de que o bandido é o coitadinho e a sociedade precisa cuidar dele, não está funcionando. Não funcionou durante todo esse tempo. O que está funcionando de fato é continuar investindo em educação, como o Caiado faz lá em Goiás, mas tem uma repressão forte. A educação é essencial, mas a educação sozinha não vai resolver esse problema, esse conflito social que está afetando a economia. Como foi falado, hoje a facção quer ter o próprio provedor de internet, além de vender a droga, além de capacitar pessoas para entrarem no Ministério Público, entrarem no Judiciário, entrarem nas polícias. Vocês acham que vai ter concurso da polícia? Que não tem gente da facção preparando gente para passar nesse concurso? Tem. Preparando concurso para delegado, para juiz, para promotor. O sistema do crime é de fato organizado. O Estado, se quiser, ele tem como repreender, só que tem que ter a vontade e a coragem de fazer algo. Quando a gente vê facção fornecendo merenda escolar para a prefeitura, fornecendo transporte escolar, coleta de lixo, iluminação pública, tem algo de muito errado. Eles estão lavando o dinheiro do tráfico, prestando serviço para os órgãos públicos. E tem avançado. Se agora a justiça não tomar uma providência urgente com esses casos no Ceará, aí pode tocar fogo no Estado, porque realmente não tem mais o que fazer. Capitão Wagner, o senhor esteve em Brasília, Congresso Nacional, como deputado cearense. A direita chegou a governar o país com o presidente Jair Bolsonaro. Um discurso firme, forte. A população brasileira, naquele momento, lhe deu a credibilidade. Onde foi o erro para que o espaço fosse apenas de uma gestão? Olha, eu acho que a direita ainda não aprendeu a como governar no sistema presidencialista. Infelizmente, o presidente Bolsonaro cometeu alguns erros, e entre os erros foi querer ser inimigo de todas as instituições. Brigou com o STF, brigou com o Congresso, depois tentou fazer as pazes com o Congresso, brigou com a imprensa de forma muito intensa. Eu acho que a imprensa tem um papel dela e o presidente tinha todo o direito de diminuir verba de publicidade, mas não precisava toda hora chamar a Globo para brigar. Se tinha algum problema lá com a Globo, que ficasse num problema que não viesse por discurso. Você vê o Tarcísio. O Tarcísio está dando uma aula e um exemplo de como alguém da direita chega no poder e faz gestão. O Tarcísio recebeu o Lula lá em São Paulo, porque ele precisava do governo federal para fazer uma obra estruturante no estado. Ele não tinha o dinheiro sozinho. Ele foi inteligente.
Ele vai votar no Lula? Não, mas recebeu porque ele precisa da ajuda do governo federal. O Tarcísio, quando é perguntado do STF, ele elogia os ministros do STF, muito embora eu tenha certeza que ele discorda de muita coisa lá, ele não sai esculhambando nem chamando o ministro do STF de cabeça de ovo ou de coisa parecida. Infelizmente, a direita chegou lá e achava que ia permanecer da mesma forma. Veja o Milei na Argentina. Tinha um discurso na campanha, mas quando ganhou, apaziguou aqui o discurso, que ele entendeu que precisava governar o próprio Trump. Tem um discurso para fora dos Estados Unidos, mas o discurso interno ele já está preocupado, ele está vendo problema na Bolsa de Valores, está vendo problema no dólar, na economia americana, ele está começando a se preocupar. Ou você tem um entendimento que durante os 4 anos de governo você tem que governar e deixar essas picuinhas de lado, o Lula está cometendo o mesmo erro. O que o Lula está fazendo? Todo o discurso do Lula é o quê? Bater no Bolsonaro. É chamar o Bolsonaro de coiso. O mesmo erro está sendo repetido pelo Lula. E qual está sendo o fim do Lula? Rejeição aumentando a cada dia. Eu estou torcendo para que o Tarcísio se viabilize para ser candidato a presidente da República, para ele fazer no Brasil o que ele está fazendo lá em São Paulo, colocando ordem na questão da segurança pública, sem grito, sem arrobo, mas botou lá um secretário de segurança que eu conheço, o capitão Derrite, foi deputado federal comigo, e deu a ele autonomia para fazer o que fosse preciso. Veio pressão dos direitos humanos, veio pressão de fulano, ciclano para tirar o Derrite. Eles não, negativo. Está fazendo um bom trabalho, os homicídios estão caindo, o tráfico está se incomodando. Então, na hora que o crime se incomoda com a ação da polícia, é sinal que a polícia está fazendo o certo. Polícia mais eficiente não é a polícia que mais prende, é a polícia que mais evita o acontecimento do crime. Então, você está diminuindo assalto. Você pega Goiás, todos os índices de crime reduziram na faixa de 80%. Aí a aprovação do governador Caiado hoje é de 86%. Melhor aprovação de todos os governadores do país. Então, isso é uma demonstração de que aquele discurso não é um problema nacional, não tem como resolver. Mentira. A gente tem que parar de replicar esse discurso mentiroso. Não, é um problema nacional, não tem como resolver. Lógico. Resolveu Goiás, resolveu São Paulo, Santa Catarina, Sergipe, o estado do Nordeste, está aí com os números que são exemplo para o restante do Nordeste. Falta a gente fazer um debate sério sobre segurança pública. Nem pode ser aquele debate bandido bom é bandido morto, nem pode ser aquele debate bandido é um coitadinho. Tem que ser uma coisa equilibrada, uma coisa técnica e uma coisa que estabeleça metas e possa colher o resultado. Ainda vendo essa questão do cenário nacional, tem essa denúncia que vai ser avaliada pelo Supremo em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tem essa história do filho dele agora lá nos Estados Unidos. E aí, essa situação toda da família Bolsonaro, o senhor falou muito em Caiado, falou também no Tarcísio. Na visão do senhor, como é que vai se desenhar a postura da direita em 2026? Se vai focar no Bolsonaro, mesmo com todas essas circunstâncias jurídicas que a gente conhece, ou se vai focar no Tarcísio, no Caiado, numa chapa conjunta, tem o Zema também em Minas, tem outros nomes da direita. Como é que o senhor imagina que vai ser 26? Eu torço para que seja colocado em primeiro lugar o bem-estar do país. Mesma coisa aqui para o Ceará. Alguém pode perguntar, capitão, o senhor é candidato a governador, a senador, a deputado, qual é a sua candidatura? Primeiro eu tenho que saber qual é o projeto para o estado de Ceará, ver qual é o nome que mais agrega, qual é o nome que junta todo mundo aqui, que junta o PL, União Brasil, o PP, o grupo do Roberto Cláudio, qual é o nome que junta? É esse aqui, é o Reginaldo. Então, bora colocar o Reginaldo. Não, é o nome do PL, é o Eduardo Girão, é o fulano. Eu não quero saber quem é o nome, eu quero saber quem é o melhor, o que mais agrega, o que mais tem chance de apresentar algo diferente para a população. E eu vejo esse nome no Tarcísio a nível nacional e no Caiado. O Caiado, por estar num estado menor, tem um pouco mais de dificuldade do que o Tarcísio. O Tarcísio está num estado que tem quase 50 milhões de habitantes. Goiás é um estado pequeno, tem ali 4 milhões e meio, 5 milhões de habitantes. Então, há uma dificuldade de visibilidade, mas é um nome que faria muito bem ao país. É médico, profissional de saúde, o Caiado, é um cara que resolveu o problema econômico. O Goiás estava quebrado quando ele assumiu, hoje é um estado pujante, com recurso. O Reginaldo foi comigo visitar o Caiado, e ele contando que recebeu o estado quebrado, aí o Reginaldo perguntou, governador, o senhor fez quantos empréstimos para colocar a casa em ordem? Ele olhou assim e disse, empréstimo? Fiz empréstimo não, empréstimo aumenta é a dívida, eu vou ter que pagar juros sobre juros. Eu coloquei a casa em ordem, eu passei a investir menos do que eu arrecadava até colocar a casa em ordem. Aí hoje tem dinheiro sobrando para eu poder fazer o que é preciso. O policial lá hoje tem um salário muito bom, o treinamento dos policiais é maravilhoso, eu fui lá participar de treinamento, então isso só foi possível porque se organizou a casa. Aqui
Um prefeito ganhou a eleição, o que ele faz? A máquina está inchada, ele vai e cria mais secretarias. Tá aí o Evandro Leitão em Fortaleza. Criou mais 3 secretarias e uma máquina já era super inchada. O Camilo ganhou, aumentou a secretaria. O Mano ganhou, aumentou a secretaria. Então, isso inviabiliza recursos para você, de fato, colocar a economia em ordem. Teve uma votação na Assembleia, que eu fui contra, o Reginaldo foi contra, o nosso partido foi contra, que alterou a Constituição do Estado do Ceará. O que a Constituição dizia antes? Que o recurso que fosse arrecadado e investido no Estado, 50% no mínimo, tinha que ser destinado para o interior. Ora, o interior é quem mais precisa. Aí o que foi que os deputados fizeram na Assembleia? Mudaram a regra para permitir que se invista mais recursos na capital e deixe o interior ainda mais sofrido. Quando eu vejo, por exemplo, o governador destinando mais recursos para Fortaleza, porque é parceiro do Evandro, eu digo, vai faltar para o interior. Por que ele não fazia isso quando o Sarto era o prefeito? Não era o bem-estar da população, que era para estar em primeiro lugar? Não, agora é meu aliado, eu vou botar mais dinheiro na capital. Vai faltar para o interior, porque não tem equilíbrio. Então está faltando aos gestores do Estado do Ceará, aos gestores do país, essa capacidade de entender que a população está muito atenta. Torço muito para que o Tarcísio, o Caiado, o Ratinho Júnior lá do Paraná, o próprio Zema, eles possam conversar, chegar a um denominador comum e apresentar um único nome para presidente, como torço para que aqui no Estado do Ceará a gente tenha um único nome também para presidente e uma chapa de senador. Deixa eu fazer uma ligação entre a sua pergunta e a do Erivelton, dessa questão do cenário nacional. Né? O presidente Bolsonaro se comunicou muito mal com o povo. Vamos pegar a pandemia. Quem comprou vacina para o país inteiro foi Bolsonaro. Para o povo cearense, quem comprou vacina foi Camilo Santana. Não comprou uma? Que não comprou uma vacina. Mas é o homem que salvou o Ceará na pandemia para o imaginário popular. Camilo Santana entregou o Estado. Vamos lá o que é comunicação, para pegar os dois exemplos. Bolsonaro, Camilo Santana, que é um exemplo local. Camilo Santana entregou o Ceará com quase metade da população na linha de pobreza e extrema pobreza. Com mais pessoas dependendo do Bolsa Família do que carteira assinada. Camilo Santana entregou o Ceará com um dos maiores problemas de segurança pública da história. Durante seus 8 anos, nós tivemos os recordes de número de homicídios da história do Ceará, foram durante a gestão Camilo Santana. Camilo Santana entregou o Ceará com uma fila de 60 mil pessoas, aproximadamente, esperando procedimento cirúrgico e procedimentos eletivos. Ao ponto de que o seu sucessor do seu mesmo partido tinha que prometer em campanha zerar a fila de cirurgia, que não zerou até hoje. Apesar de todos esses problemas graves de segurança pública, a avaliação de Camilo Santana enquanto governador era de mais de 60%, que elegeu seu sucessor em primeiro turno. O Bolsonaro conseguiu pegar o país num problema fiscal, numa dívida pública gigantesca, entregou as estatais dando lucro, que agora já estão de novo em dívida, mas a avaliação pública do Bolsonaro para o país, pelo seu problema de comunicação, inclusive com os veículos de comunicação, ficou toda baseada na forma como ele falava durante a pandemia. Não sobre o que ele fez durante a pandemia, mas a forma como ele falava durante a pandemia. Então a gente precisa entender que não dá para fazer política se comunicando apenas com o seu eleitor. Muita gente que votou Bolsonaro em 2018 votou Lula em 2022. E era o mesmo cara que tinha votado Lula lá atrás, se arrependeu, votou Bolsonaro por mudança e voltou a votar em Lula atrás de uma suposta mudança. Então o que a gente está precisando? A gente está precisando de um político que abrace as ideologias, sim. Mas lembre que eu preciso governar para quem é de direita, para quem é de esquerda, para quem é de centro. Tarcísio tem feito isso muito bem, né? Em São Paulo é de fato hoje um nome de destaque e nós não podemos cometer o mesmo erro que a esquerda cometeu. A esquerda só tem um Lula, ao ponto de que esse homem está hoje mostrando claramente que não está em condições nem de saúde de governar o país e continua sendo um nome para a reeleição, porque o PT não tem outro nome.
mas a direita tem outros nomes. Você citou aqui Zema, nós citamos Tarcísio, o capitão citou Ronaldo Caiado, né? Enfim, nós temos nomes em condição de fato, apresentar um projeto de direita mais seguro para o país. Capitão, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho para a gente sobre esse cenário aqui no estado do Ceará, né? Como é que vem 2026? O senhor estaria disposto para uma nova candidatura ao governo do estado ou ao Senado Federal? Se discute muito isso. Como é que tem sido essa discussão na direita aqui e oposição, obviamente, no estado do Ceará? O Girão já anunciou, inclusive, candidatura ao governo do estado. Como é que ficam essas conversas? Tem André Fernandes, tem o PL, tem o grupo do Roberto Cláudio também. Imagino que tem muita conversa até vencer, né? Como é que estão por aí? Eu até tive um almoço recentemente com o Girão e ele reconheceu que houve uma precipitação de quem disse que ele já era pré-candidato. Por quê? O que a gente entende? Que a gente tem que aprender com os erros. E um dos erros da gente na eleição de 2024 foi sair com 3 candidaturas de direita lá em Fortaleza: André Fernandes, Capitão Wagner e Eduardo Girão. Se tivesse estabelecido ali um critério e um compromisso, com certeza seria uma candidatura única e a gente tinha vencido a eleição lá em Fortaleza. Então, aprendendo com esse erro, eu defendo agora que os partidos dialoguem, o próprio PL, União Brasil, com o PP, essa federação pode transformar União Brasil-PP no maior tempo de TV, na maior estrutura partidária, no maior número de prefeitos, vereadores e deputados do país todo. Então, há uma expectativa muito positiva de que a gente tenha viabilidade na eleição do próximo ano. Só que essa viabilidade, na minha opinião, está condicionada à unidade dentro desse grupo de centro-direita que milita aqui no estado de Ceará. Então, o meu nome está à disposição para qualquer que seja o cargo, mas não é prioridade que o meu nome seja a cabeça, que o meu nome ocupe qualquer desses cargos. Se a gente não tiver essa humildade de reconhecer que a gente precisa ter um nome que agregue, junte as oposições, na própria eleição de 2022, a gente não teve uma unidade na chapa que defendeu a minha candidatura. Parte estava defendendo só o projeto nacional e esqueceu o projeto do Estado. Então, a gente precisa defender um projeto nacional e um projeto estadual com o mesmo afinco, para que a gente possa dar ao eleitor cearense a opção de dizer: peraí, estou vendo que esse projeto aqui é um projeto diferente, que pode melhorar a segurança pública, que pode trazer emprego para o interior, que pode dar oportunidade para o nosso turismo, para a nossa agricultura, que pode melhorar a cultura para sair de um cenário que só discursa a respeito de cultura, mas a cultura só definha no estado de Ceará. Toda vez que eu venho na região do Sertão Central, eu fico triste do potencial turístico que a gente tem aqui, que não é explorado adequadamente. A gente tem visto aí alguns hotéis na região serrana de Quixadá sendo viabilizados, mas muito por conta do investimento do empresário e pouco apoio do poder público. Então, defendo que haja unidade. Dentro da construção da unidade, estou à disposição para a missão que o grupo definir. Se a missão for: não, você não vai ser candidato a nada, vai coordenar a campanha. Ou seja, né? Lógico que todo político, eu brinco desde muito tempo, desde quando entrei na política, o meu sonho era me tornar governador do Ceará. É igual o jogador de futebol. Acaba que joga aqui no Quixadá, quer ser jogador da seleção brasileira. O cara que joga no Ceará quer ir para a seleção brasileira. Então, a gente que milita na política quer governar o nosso estado. Se o momento for esse, beleza, vamos encarar. Se não, vamos dar oportunidade para quem consiga agregar e vamos contribuir no que a gente pode contribuir. É na segurança que eu posso contribuir? Estou aqui. É na questão econômica que a gente vai debater? É na questão da saúde, pela experiência que eu tive como secretário de saúde de Maracanã. Estou completamente à disposição do grupo, né, sem qualquer objeção, sem qualquer condicionamento ao estar em qualquer que seja a posição. Essa aproximação com o PDT, sobretudo com o Roberto Cláudio, dadas as circunstâncias históricas de críticas que já foram desenhadas aí pela política cearense, há ainda alguma aresta? Ou seria possível, de repente, uma chapa Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Roberto Cláudio, sem nenhum ressentimento, sem nenhum problema? Não? Eu tenho muito cuidado quando falo de nome para que os demais atores não se sintam escanteados. Eu acho que o PL tem grandes nomes, o Eduardo Girão é um nome respeitado, porque é senador da República, União Brasil tem outros nomes como o Moses, o Carlos Matos, tem meu nome também, tem Roberto Pessoa, tem vários outros, e o PL tem que estar nessa discussão. Roberto Cláudio é um cara que foi prefeito 8 anos de Fortaleza, saiu super bem avaliado. Dentro do PDT, o grupo dele tem mantido uma coerência desde 2022, quando se colocou na oposição. Está lá ele, os deputados ligados a ele na Assembleia estão na oposição, alinhados aí com o Reginaldo e União Brasil. Então, da minha parte, não tem qualquer aresta. Acredito que da parte do Roberto também não tem. Agora há pouco, antes de começar a entrevista, um deputado do grupo dele me ligou pedindo ajuda, o que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Então,
há necessidade, logicamente, do Roberto definir a situação partidária dele. Fica no PDT, vai para outro partido, dificilmente, na minha opinião, ele vai ficar no PDT, porque há um alinhamento a nível nacional do PDT já e uma antecipação de que o PDT vai estar apoiando a candidatura do PT a nível nacional. Não dá para apoiar lá o PT na eleição e aqui a gente ter um posicionamento diferente. Sabe aquela história de você ter mais pontos comuns do que pontos divergentes? A relação da gente hoje, União Brasil com o PDT, ela é mais ou menos isso. Historicamente, se a gente for avaliar, o Roberto Cláudio e seu grupo, eles estão situados ali no que se chama hoje de centro-esquerda. União Brasil, nacionalmente, e aqui no estado de Ceará principalmente, é um partido que se posiciona de centro-direita. Então, há uma proximidade maior que facilita essa comunicação, né? E a gente tem, de fato, até por uma questão de maturidade política, tanto do capitão Wagner como do Roberto Cláudio, o que foi qualquer motivo de problemas, de embates naturais da política. Você está no governo, eles eram governo, nós éramos oposição. Isso é natural da política. Hoje, nós temos um projeto comum, que, acima de tudo, é fazer uma oposição ao governo de ocasião, ao governo que hoje domina todo o estado de Ceará e está deixando o nosso estado nessa situação, né? Então, nós precisamos unir forças, precisamos unir a experiência de gestão do Roberto Cláudio, a força e a juventude de um André Fernandes, né? Ainda a força e a juventude do capitão Wagner, a sua empatia com o grande público, pegar experiências como a do Eduardo Girão, do prefeito de Juazeiro, Gleison Bezerra, o Moses em Sobral. A gente precisa criar esse grande arco de oposição, e hoje está muito claro. É o caminho, se nós quisermos, de fato, fazer frente a todo o poderio, né, público que o PT tem hoje no estado de Ceará, né, de prefeituras, a estrutura da Assembleia, a estrutura da Câmara Municipal de Fortaleza. Então, para fazer frente a um grupo poderoso como esse, é óbvio que a gente precisa se unir. É isso que a gente está trabalhando, está fluindo muito naturalmente. O PL, União Brasil e o PDT na Assembleia Legislativa hoje caminham juntos, né? Ainda há nomes agora, não é nem o mais importante, porque nomes a gente tem. A gente precisa apenas caminhar de fato num projeto único. Perfeitamente. E como é que, obviamente, a gente saindo de uma eleição como essa de 2024, foi uma diferença pequena demais para se considerar a capital cearense, o PL sai muito fortalecido, a figura do André Fernandes sai muito fortalecida dessa disputa. Chega com um peso diferente na hora de decidir o PL quando vai se construir essa aliança em 2026, capitão? Olha, não só por isso, né? O PL, entre os partidos hoje que compõem a oposição, é o maior partido, tem o maior fundo eleitoral, tem nomes que a gente tem que respeitar pelo capital eleitoral, como o André, o Carmela, a Priscila, doutora Silvana, Jaziel, e outros nomes que existem lá, como opção de próprio Alcides, que se coloca aí como uma opção também para a chapa majoritária. Então, existem nomes, tempo de TV, envergadura, para que o PL nunca seja cogitado que fique de fora das decisões. E o André, pela liderança política, pela liderança popular, né? Política não, liderança popular que ele adquiriu na última eleição, com uma votação fenomenal, ele tem que participar dessas discussões. E, infelizmente, eu digo isso sem qualquer demagogia, infelizmente, nem André, nem Carmelo podem compor uma chapa majoritária, que seriam grandes puxadores de voto numa chapa majoritária. Por conta da idade, né? Por conta da idade, né? Não por conta de qualquer outra questão, mas por conta da idade. Eu não acredito que essa PEC se viabilize aí para diminuir a idade. Se viabilizasse, eu ia ficar muito feliz, porque a gente ia ter duas novas opções para compor a chapa majoritária. Mas a participação do André é essencial. Assim como eu fui um grande cabo eleitoral da eleição do Eduardo Girão em 2018, estava num momento muito bom, vendo a eleição bem apertada em Fortaleza contra o Roberto Cláudio, né, perdi no segundo turno, o André se torna aí o grande cabo eleitoral em Fortaleza e região metropolitana, e lógico que vai ter força no interior, e ele tem que participar dessa decisão com grande força. O senhor teria alguma preferência em relação à disputa? O Câmara Federal, o Senado, o Governo do Estado? Olha, preferência pessoal eu não tenho, né, sem qualquer demagogia. Eu acho que a gente tem que entender um momento. O momento não é o melhor comparado a outras eleições, que eu estava muito fortalecido. Encarei a eleição de governador
com um risco muito elevado, que a gente sabe que disputar contra uma máquina forte como é o governo do Estado não é fácil. Encarei e não me arrependo de ter disputado a eleição para governador, mas, logicamente, hoje o André é o nome que sai mais fortalecido por conta do resultado da eleição de Fortaleza. Em não havendo a opção do André estar na chapa majoritária, temos que ver. O PL tem nomes excelentes, tem aí as duas vereadoras mais votadas da história de Fortaleza, a Priscila e a Bela Carmelo. O vereador mais votado da história é o Capitão Wagner. E as vereadoras mulheres são elas duas, né? Se botar homem e mulher, eu sou o primeiro, a Priscila é a segunda, e na sequência. Então, temos nomes que têm grande capital eleitoral, que têm grande força, mas a minha posição vai ser definida a partir da decisão do grupo. Se o grupo disser, capitão, é essa a sua missão, é coordenar a campanha, não seja candidato a nada. A gente vai defender a União Brasil, formar nossa chapa. Tudo bem, capitão, sua missão é ser o candidato a governador, porque tem um risco muito grande, o André não pode, o Carmelo não pode. Vou. Não, capitão, vem aqui compor na chapa de senador. Eu tenho convencimento de que não podemos colocar o projeto pessoal na frente. Quem nesse momento diz, eu sou candidato, eu acho que está agindo de forma equivocada, porque foi esse o erro que a gente cometeu na eleição passada. E para a gente fechar, sua esposa é candidata à reeleição? Olha, Daiane pode ir para a reeleição para federal, Daiane pode ir para uma chapa majoritária como opção também. Daiane está muito tranquila, muito feliz com o mandato dela. De fato, ela surpreendeu a classe política, porque o mandato da Daiane é mais produtivo que o meu foi, quando eu fui deputado federal, e já foi um mandato produtivo. A Daiane, com um jeito simples de agir, se tornou uma grande representante da causa da saúde da mulher. Ela tem fibromialgia, inclusive uma associação aqui do Quixeramobim, que milita na área, que tem a Daiane como grande defensora, porque ela sente na pele aquele problema. Ela tem endometriose, que é outro problema grave que as mulheres enfrentam, e ela tem sido uma grande representante, além de agir na área da segurança, além de agir na área da economia. Causa animal é outra pauta que ela é apaixonada e tem feito um grande trabalho. Então ela tem potencial tanto para disputar uma reeleição, como pode ser uma opção também para a chapa majoritária. São tantos espaços na chapa majoritária, governador, vice-governador, 2 senadores, 4 suplentes, é espaço demais para a gente brigar. Então não há necessidade de briga. Eu acho que é consenso e a Daiane está lá à disposição. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado, Sargento Reginaldo. Muito obrigado pela presença aqui no nosso ponto de vista. E a você que está aqui conosco, agradeço a sua audiência, a sua companhia nesse início de semana, nesta segunda-feira. Você fica com bonitas imagens do município de Quixeramobim para a gente fechar esta edição do nosso ponto de vista. Fiquem todos na santa paz de Deus. Bom resto de segunda-feira e bom início de semana. Vamos para frente. Amanhã vai ser um novo dia. Tchau, gente. Até lá.